Existe um silêncio peculiar que permeia os corredores de hospitais, necrotérios e funerárias. É um silêncio que parece carregar o peso de todas as almas que já passaram por esses lugares. Um silêncio que não é apenas a ausência de som, mas uma presença quase tangível, que se infiltra nas paredes e nos corações daqueles que ousam entrar. É o silêncio daqueles que partiram, um silêncio pesado e absoluto. Cada corpo coberto com um lençol branco conta uma história interrompida, uma vida que chegou ao fim. Esse silêncio é um lembrete constante da nossa própria mortalidade, da fragilidade da vida e da certeza da morte. Um silêncio que, em vez de paz, evoca a fragilidade da vida e a iminência da morte. É um silêncio que nos faz refletir sobre o que deixamos para trás e o que ainda temos a realizar. Mas, em alguns casos, este silêncio sepulcral é quebrado de maneiras perturbadoras e inesperadas. Mas, em alguns casos, este silêncio sepulcral é quebrado por sons que não deveriam existir, por movimentos que não deveriam acontecer. É como se os mortos tentassem comunicar algo, ou talvez, como se algo mais sinistro estivesse em jogo. Violado por atos de perversão e crueldade. Atos que transformam esses lugares de descanso final em cenários de horror inimaginável. A frieza da morte se mistura à maldade humana, criando um cenário de horror inimaginável. A frieza da morte se mistura à maldade humana, criando um cenário de horror inimaginável. Ferramentas que deveriam ser usadas para preparar os mortos para o descanso final são transformadas em instrumentos de tortura e dor. O sangue que deveria ter parado de fluir volta a manchar esses lugares com um vermelho vivo e perturbador. Este ensaio mergulha nas profundezas obscuras da mente humana. Exploramos os recantos mais sombrios da psique, onde o respeito pelos mortos é substituído por uma curiosidade mórbida e uma sede insaciável por perversão. Exploramos casos reais de homens que transformaram locais de luto e respeito em palcos para suas fantasias macabras. Homens que, aproveitando-se da vulnerabilidade dos mortos e da confiança dos vivos, cometeram atos abomináveis. Homens que, aproveitando-se da vulnerabilidade dos mortos e da confiança dos vivos, cometeram atos abomináveis. Este ensaio é um mergulho profundo no abismo da maldade humana, onde a linha entre a vida e a morte se torna perigosamente tênue. O necrotério, por si só, já carrega uma aura de mistério e temor. É um lugar onde a linha entre a vida e a morte é visível, onde o silêncio é interrompido apenas pelo som ocasional de passos ecoando pelos corredores vazios. A atmosfera é pesada, carregada de histórias não contadas e segredos sombrios. É o local onde a morte se torna palpável. Cada corpo que chega ali carrega consigo um passado, uma vida que foi vivida e que agora se resume a um corpo inerte, coberto por um lençol branco. A frieza do ambiente contrasta com a intensidade das emoções que ele evoca, onde a vida é reduzida a um corpo inerte. Cada etiqueta no dedo do pé conta uma história, um nome, uma identidade que agora é apenas um número em um registro. É um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Foi neste ambiente gélido e impessoal que Jeffrey Ken, um funcionário de necrotério, escolheu saciar seus desejos mórbidos. Trabalhando nas sombras, ele se aproveitava da solidão e do isolamento do local para cometer atos impensáveis. Câmeras de segurança, instaladas para monitorar atividades suspeitas, registraram o horror. As imagens capturadas revelaram um lado sombrio e perturbador de Ken, um lado que ele havia escondido de todos ao seu redor. Ken, aproveitando-se da ausência de testemunhas, violava corpos, mulheres, em sua maioria. Ele escolhia suas vítimas com cuidado, garantindo que não houvesse ninguém por perto para testemunhar seus atos hediondos. As imagens, perturbadoras, revelavam a extensão de sua crueldade.
Cada frame do vídeo era um testemunho silencioso de sua depravação, uma prova irrefutável de seus crimes. A frieza com que tratava os restos mortais chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Eles, acostumados a lidar com o pior da humanidade, ficaram abalados com a brutalidade e a falta de remorso de Ken. A captura de Ken foi rápida. As provas, incontestáveis. Não havia como ele negar os atos que foram gravados pelas câmeras de segurança. A justiça foi rápida em agir, garantindo que ele não pudesse mais causar dano. Mas a marca de seus atos ecoava muito além das paredes do necrotério. A confiança do público naqueles que lidam com a morte foi profundamente abalada. O necrotério, um lugar de descanso final, havia se tornado um cenário de horror. A confiança naqueles que lidam com a morte, abalada. As famílias, já fragilizadas pela perda de entes queridos, agora tinham que lidar com a ideia de que seus amados poderiam não estar seguros nem mesmo após a morte. A crença na santidade do descanso eterno, profanada. O caso de Jeffrey Ken deixou uma cicatriz profunda na comunidade, um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. Hospitais, símbolos de cura e esperança, também se tornam alvos da depravação humana. Thomas Arthur Freeman, enfermeiro de um grande hospital, usava sua posição para satisfazer seus instintos sádicos. Pacientes, vulneráveis e sedados eram suas vítimas. Freeman escolhia suas vítimas com cuidado. Pacientes inconscientes, incapazes de resistir ou pedir ajuda. Ele as drogava. Abusava delas. Filmava seus atos, criando um arquivo de horror que chocou o mundo. A máscara de profissional dedicado escondia um predador cruel. Sua captura se deu após uma investigação minuciosa. Denúncias anônimas de colegas que suspeitavam de seu comportamento. A apreensão de seu material aterrorizante confirmou os piores temores. Funerárias, locais de despedida e luto, deveriam ser refúgios de paz. São lugares onde as famílias se reúnem para prestar suas últimas homenagens, onde as memórias dos entes queridos são celebradas e onde a dor da perda encontra algum consolo. Locais onde a memória dos que partiram é honrada. Cada vela acesa, cada flor depositada, carrega consigo um gesto de amor e respeito. Mas para Kenneth Douglas Jones, funcionário de uma tradicional casa funerária, eram apenas mais um palco para seus atos depravados. Jones tinha um método. Ele não via os corpos como símbolos de vidas vividas, mas como objetos para suas perversões. Ele escolhia corpos de mulheres jovens. Vestia-se com roupas femininas. A frieza com que ele executava seus atos era perturbadora. Maquiava os rostos sem vida. Posicionava-os de maneira sugestiva. Fotografava tudo. Cada imagem capturada era uma prova de sua mente distorcida. Um ritual macabro que só chegou ao fim após a denúncia de um colega. A coragem de um funcionário em expor a verdade trouxe à tona os horrores que ocorriam nas sombras. A comoção na cidade foi enorme. A notícia se espalhou rapidamente e a comunidade ficou em choque. As pessoas não podiam acreditar que algo tão horrível pudesse acontecer em um lugar destinado ao respeito e à dignidade. Famílias que confiaram seus entes queridos aos cuidados da funerária se sentiram traídas. A dor da perda foi intensificada pela sensação de violação e desrespeito. A sensação de segurança, violada. A confiança, destruída. As medidas de segurança foram questionadas. E a necessidade de vigilância constante se tornou evidente. O caso de Jones expôs a fragilidade da confiança e a necessidade de vigilância constante. Ele nos lembra que, mesmo nos lugares mais sagrados, a maldade pode se esconder nas sombras, e a vigilância é essencial para proteger a dignidade dos que partiram. Os casos de Ken, Freeman e Jones, embora chocantes, não são isolados. Eles servem como um alerta,
uma lembrança brutal de que a maldade humana pode se manifestar nos lugares mais inesperados. A escuridão se esconde nos cantos mais recônditos da sociedade, pronta para se aproveitar daqueles que estão vulneráveis. A vigilância constante é a nossa maior arma. Denunciar comportamentos suspeitos, por mais desconfortável que seja, pode ser a única forma de impedir que tragédias aconteçam. A memória das vítimas, a dor de suas famílias, exigem justiça, e a certeza de que faremos de tudo para que a escuridão jamais prevaleça.